Santos, sou Adriano Carvalho e estou com 56 anos. Talvez eu estivesse a trabalhar ali uns anitos, sei lá, até alguns, se calhar, alguns 20 anos, assim mais consecutivos. De vez em quando ainda dava lá um jeitito quando funcionava lá com o meu pai. Dava lá uma ajudita, porque normalmente era preciso sempre ajudar um de cada lado. Para isto virar cada vez, pronto, demorava a hora e meia, mais ou menos, chamava-se putada. E era preciso depois para tirar quando eu encanto, era preciso um de cada lado, por causa senão uma pessoa não se queimar. Disseram-me aqui que era conhecido como o Alambique de Toninho Alfaiate. Certo, que era o meu avô. Era que Ou o meu bisavô, porque normalmente seria o meu bisavô, porque depois as heranças assim dos alcunhos vão-se passando. O processo, portanto, tinha o pote, que era cheio com água, e havia um tanque ao lado para fazer depois o arrefecimento do vapor. Tinha uma entrada onde se metia a lenha, uma fornalhazita, e para se fazer ferver a água, antes de começar a ferver, que era para não me queimar, começava-se a fazer o processo de meter, pronto, para as colunas e, pontos, e pôr o vinhaço. E isso ia-se fazendo de uma a uma, portanto levava um saco, ou na altura eram cestos mesmo, desses de vermelhos, e esse foi, portanto, três colunas, cada uma o seu saco, e depois havia uma cabeça que era para, portanto, dentro do tanque de água estava lá uma serpentina que era para dar as voltinhas, que era para fazer o arrefecimento mais ou menos. Mas antes disso, quando ao fazer estas colunas, pôr a cabeça a fazer a ligação, depois as fugas, portanto, coluna a coluna tinha fugas. E isso era vedado com cinza crivada, por causa de tirar os carvões, e com a mão barrava-se em toda a volta para tapar as fugas. Depois lá corria. Às vezes, quando vinha com um bocado mais de vinho, umedecia a parte da cinza, quando também estava mais quente, e, e arrebentava a cinza, mas com mais um pedacinho ou coisa, conseguia dominar a fuga. Saía assim a parte do bagaço. Normalmente, até começar a correr, metia-se metendo sempre lenha. Ao começar a correr, ou se metia um pouco de água para que não ficasse tão forte, ou então tirava-se alguma lenha para fora, ou ia-se metendo conforme a parte de onde para correr, para não dar, para que o vapor não saísse, para que saísse só o líquido. Porque se uma pessoa apertasse sempre a meter lenha, metade saía em vapor. Não tinha espaço de tempo para fazer a parte da, como é que é? Condensação. Exatamente. Saía mais vapor do que líquido. E estragava-se, porque o álcool, o vapor tirava. uma coluna completa com as três peças. Isto chamava-se uma potada. Vem o nome do pote. Potada. Só depois, quando fosse novamente a fazer outra potada, é que se acrescentava um bocadinho de água antes de se carregar a outra potada, que era por causa porque aí mingava, não é? Saía o vapor, por isso tinha que se acrescentar por causa de não estar muito abaixo. Normalmente ficava, o tanque mantinha-se, mas de vez em quando tirava-se um pedaço e depois metia-se fria. Normalmente 1 hora e um quarto, 1 hora e meia. Dava uma média de 10, 12 litros. Bagaço assim. Não, isso a lenha era qualquer lenha servia. Só que quando depois começasse a correr, é que tinha que ser um bocadinho mais grossinha, que era para se aguentar durante essa hora. Senão depois ia dar com mais complicação, que se fosse uma pessoa sempre a meter, é como eu disse, saía em vapor, já não saía em líquido. Havia clientes que tinham essa norma de fazer assim, mas só que na altura
na altura, e neste procedimento, se tirando 5 litros da primeira, portanto, é muito, fica sempre mais forte. Depois a outra fica mais fraquinha. E podia já não dar os 10 litros ou 12. Porque normalmente a primeira é que ia compor até a destampar, vamos a compensar a outra. Normalmente saía, alguma saía a 70 graus, pronto, alguns queriam até 50, pronto, tudo bem. Mas depois o resto do que ia sair saía só a 20 ou talvez ainda menos, por isso é como eles chamavam, era as baixinhas, era mais fraquinha, como diziam que até era para beber com as castanhas assadas. Pois sim, podia-se beber logo, só que não era para toda a gente. Alguns bebiam logo e ficavam logo aflitos. Havia as vias que davam 15 e até davam mais, mas já com as tais baixas. Mas mesmo assim, normal, até 40 graus, havia a dar 15 litros. Era já de uvas que já eram mais fortes, pronto, já eram nós chamávamos da parte da Ribeira, pronto, a beira do Douro. Era essa parte, que agora o resto aqui de cima sempre era mais fraquinho, sabe? Quanto lá abaixo tem 16, aqui tem 11, né? 11, 12, na parte do vinho. Sim, que havia sempre diferenças. Nunca iam dar tanta litragem de coisa, de bagaço. O do Douro tirava mais quantidade. Exatamente, dá mais quantidade e até podia ser com outro paladar, devido a ter mais grau. Ser mais graduado a parte das uvas, do vinho. Pronto. E normalmente tinha que ser prontos com os pés das uvas. E até já mesmo agora com estas novas coisas das máquinas que tiraram os pés, só a parte dos bagos, era muito difícil às vezes eu conseguir fazer o aguardante, porque os próprios pés das uvas faziam com que respirasse, com o vapor passasse mais rápido, porque depois agora sem os pés já não tinha, fazia pronto, colava, fazia uma papa e levantava mais vezes a parte da parte das colunas, pronto, a parte da cinza, porque como tinha ali fazia mais pressão, não respirava tão rápido e cheguei às vezes a estar aí meio-dia só com uma potada e tirava às vezes em 10 litros. Essa parte tinha esses porquês, este alambique. O meu pai ainda fazia o maquiado, acho que tirava 3 litros ou 4 em cada botada e depois fez-se o valor desses litros que pronto, o que estava na altura e pagavam em dinheiro a cada botada. Chegou a ver aqui, vi aí pessoal lá da lavandeira. Também aqui. Mas na altura que era conhecido isto aqui, era coisa. E alguns, é tal coisa, os velhotes sabem como é que com a pressa vais-se a estragar, a coisa não. Está aquela em aberto, estava aqui, estava na Lousa, estava em Vilas Boas, e não sei se de Vilanho também ainda havia lá um ou dois. Mas pronto, dava para toda a gente na altura, nos princípios. Mas pronto, alguns estavam com a pressa e vinham cá. Eu quando ainda comecei, ainda estava ali no Vilarinho também a funcionar. Mas havia pessoal que não gostava de lá porque era diferente. O igual deste, assim, com as colunas, já não estava a trabalhar. Havia um outro que era com torneiras fechadas, não sei se vocês sabem onde é que é, aqui no fundo do Vilarinho. Não? Este já eram dois coisas que era fechado já com torneiras, já não era lá com cinza para vedar. Já era mais recente Sim, já era mais novo essa parte. E as pessoas gostavam Pronto, do mais antigo, pronto, do mais antigo e de vez em quando mais também por causa de fazerem umas batatitas assadas e coisas, fazer umas pescatas, beber uns copitos, pronto, e eram tradições que algumas pessoas tinham até. E portanto, se estamos a falar de
de um horário de 8 horas, de uma média de 5. Só que eu, por vezes, às vezes ficava até mais tarde, quando eu tinha assim um bocado mais de aperto, podia fazer 8 a 10, até à meia-noite. Isto era até à meia-noite. Agora eu nas 8 horas, o máximo 5, já a correr bem. Entre cada elemento da coluna, são 3 elementos Sim, na coluna. E tem umas grelhas para colocar no interior. sim, isso é para separar para cada coluna, porque se não pusesse as grelhas, ia tudo para o pote. Todas tinham, porque senão, depois, ao tirar a coluna, se não tivesse a grelha, caía para o chão e depois uma pessoa, aquilo estava fabricante e uma pessoa ia se queimar. Assim, cada coluna levava a sua grelha, que era para segurar a parte daquela coluna. Todo o vinhaço que lá se metia. Esse buraco era onde se punham os panos com que se segurava as asas das colunas, quando se viravam para descarregar, porque era essa parte. Porque depois já estava mais frio, já não, ao carregar novamente já não precisava. Agora para descarregar, para virar, tinha que se não queimar. Eu pensava que uma putada desse para aí 20 litros de aguardente. Podia dar, só que ia estragar a qualidade. Porque acho que dizem que agora, nestes mais modernos, que pode dar isso. Mas aquele paladar do próprio vinhaço não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito diferente. O que se faz agora do que fazia antes. Normalmente era 40 a parte de ficar para se beber. Tinham alguma coisa para medir a aguardente? Sim, havia lá um tipo de um pesa para dar essa graduação. Às vezes não, como às vezes não se tinha lá assim, até se tinha ao lado e ia-se medindo depois de tampos a tampos. Tinham alguma coisa para filtrar o bagaço ou ia direto assim para... Não, ali não havia filtros. O filtrado era o próprio vapor, ao ficar em líquido já estava filtrado. Enquanto ganhava umas natazinhas, mas aquilo não era que não pudesse beber. Quando ficavam com a maquia, ele guardava essa maquia em que vasilhama? Em pipas ou em garrafões? Havia um pipinho de madeira, de carvalho. Que até depois ficava um bocadinho assim mais amarelinha. Depois desapareceu, pronto, acabou-se com os maquiados e só a receber e a produtada e o pipo desapareceu, pronto. Ainda se recorda do último serviço que lá fez? Qual era o valor que levava por potato? Eu acho que na altura já estava a levar ou 15 ou 18 euros por cada potada. Já nas partes na parte mais no fim, parte final lá. Eu acho que aos 20 euros acho que nunca chegou. A dúvida é os nomes que davam à coluna, ela era composta por Pote e depois 3 colunas. E à cabeça, uma ali com ligação à serpentina, estava o tanque com a água para arrefecer. Quando ela começava a correr, provavam para saber o grau, já pela experiência viam logo mais ou menos o grau com que ela estava a sair, ou como é que... Sim, sim. Em princípio, sim. Com a prova conseguia-se ver mais ou menos a parte da graduação. Eu só metia nos lábios e deitava fora. O que é que depois faziam a esse vinhaço? Depois já ter... Esse vinhaço deitava-se para as terras. A terra come tudo. Tirava-se dali, porque não podia ficar ali. Ia-se tirando, metia-se para lá e para o terreno. Tínhamos o carro e às vezes antes do carro tinha lá uma carrocita com o cavalo, carregava-se e tinha que deixar o espaço livre para continuar. Ia servindo de estrume, mas não era grande estrume. O alambique está aberto. Ele iniciava em que altura e quando é que terminava? Qual era o tempo que estava aberto para o público?
Era até se terminar, mas normalmente as vindimas antes também eram feitas mais tarde, não era no fim de setembro, não no princípio como agora e às vezes no agosto lá, mas era mais já no princípio de setembro e até de outubro. E normalmente, pronto, quando começassem com vindimas, portanto, passado 3 ou 4 dias, já tinha que se fazer o bagaço, lá o aguardante, o vinhaço. Podia ir até ao fim de outubro. E até aos santos, até aos fiéis? Eu acho que já ainda algumas vezes, alguns anos, chegou mesmo até aos Santos. Para fazer o vinho tratado, também estava com a aguardente do bagaço ou tinha que ser com a aguardente ou com outra aguardente? Normalmente esse vinho tratado, ou vinho do Porto, como algumas pessoas chamam, tinha que ser com aguardante de vinica. Porque com a aguardante do vinhaço fazia-se não vinho do Porto ou tratada, fazia-se jurupiga. Que ficava até um bocadinho mais doce. Era um bocadinho diferente. Havia pessoas que até diziam que ainda ficava melhor do que o vinho do Porto.